Minuto News. Com Adilson Carlos. Minuto News, terça-feira, 14 de setembro de 2021. Hoje é comemorado o Dia da Cruz e hoje também é Dia do Frevo. Fatos históricos deste dia: em 1847, tropas norte-americanas, sob a liderança do general Scott, entraram na Cidade do México. 1942, quinto Congresso da UNE exige que o Brasil entre na guerra contra a Alemanha nazista. E em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, são suspensas todas as licenças de trabalho para os franceses na Alemanha. E agora vamos aos destaques de hoje. Revoltados com a falta de água em suas casas, moradores do residencial São Jerônimo e da Vila Magril, na zona rural de São Luís, resolveram protestar nesta segunda-feira para pedir a regularização no abastecimento à Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão. Eles denunciam que estão sem água nas torneiras desde a semana passada e também tiveram a bomba removida para manutenção por uma equipe técnica. As comunidades alegavam que já haviam solicitado carros-pipa à CAEMA, mas a empresa não tomava nenhuma providência para solucionar o problema. Os manifestantes interditaram a avenida principal que dá acesso à região e queimaram pneus e outros objetos, bloqueando o trânsito durante parte da manhã. Por meio de nota, a CAEMA informou que até sexta-feira o abastecimento da água deve ser retomado na região e vai enviar, enquanto isso, caminhões-pipas às regiões mais afetadas. E não é só na zona rural que isto está acontecendo. Parte da cidade de São Luís, capital do Maranhão, está tendo problema com abastecimento de água. As reclamações estão na boca de moradores em diversos bairros da capital, entre eles o Vinhais, bairro de Fátima. O bairro de Fátima, por exemplo, a gente tem informação que lá a água não está regular e, além disso, quando chega é fina e muito suja. A CAEMA não dá nenhuma explicação. É uma incompetência cavalar dessa empresa que administra a água e o esgoto da capital. Olha, 2 pessoas morreram em 2 acidentes de trânsito envolvendo motocicletas lá em Matinha, na Baixada Maranhense. No povoado Meia Légua, teve como vítima a estudante de medicina Liniete Campos Mendonça, que seguia com mais 2 pessoas quando o piloto da moto perdeu o controle do veículo, resultando na morte da jovem no mesmo momento. O irmão dela, que também estava na mesma moto, foi transferido em estado grave a São Luís. O outro acidente ocorreu no povoado Chulanga, teve como vítima Domingos Câmara Lindoso, de 48 anos. Segundo informações, ele perdeu o controle da moto que pilotava e se chocou contra uma cerca, indo a óbito no local. Esse acidente aconteceu por volta de meia-noite de domingo para segunda-feira e possivelmente ele pode ter cochilado durante o percurso. É um perigo essa prática de 3 pessoas andando numa moto, né? A moto foi feita para 2 pessoas apenas, mas colocam 3 pessoas, 4, 5 às vezes, né? E colocam até criança. Isso facilita muito um desequilíbrio do veículo e, obviamente, dependendo aí da velocidade que está sendo desenvolvida, a chegar-se a uma fatalidade, como aconteceu lá em Matinha. Em Balsas foi encontrado no matagal na manhã desta segunda-feira o corpo do advogado Jaime Pereira, de 33 anos, que estava desaparecido desde a manhã de sábado. O advogado teria sido visto pela última vez na sexta-feira enquanto fazia compras em uma loja do centro da cidade. O corpo dele foi localizado numa estrada vicinal entre os povoados de São Cardoso e Genipapo e a polícia chegou ao local por meio de informações anônimas. Jaime Pereira estava enrolado em um lençol e com sinais de execução. A polícia trabalha com a possibilidade de latrocínio, roubo seguido de morte, mas não descarta também que se trate de um crime de encomenda. A polícia já descobriu, por meio de imagens de câmeras de segurança, que o assassino estaria num Corsa Classic branco, esteve na casa da vítima na noite de sexta-feira e o crime possivelmente aconteceu na mesma noite, pois pelo cenário houve luta corporal e havia marcas de sangue no interior da residência. O delegado Fagno Vieira disse à imprensa que já está convocando pessoas para serem ouvidas. Em Bacabal, um ex-candidato a prefeito da cidade é encontrado morto no quintal da casa onde morava, às margens do rio Miarim. O corpo de José Orlando dos Santos Carvalho, que era conhecido popularmente como Garoto Orlando, foi achado depois que populares sentiram um forte odor no local. Ele pode ter morrido eletrocutado.
Familiares informaram que Orlando estava há 4 dias sem dar notícias e que ele tinha o costume de colocar fios energizados em volta da casa por questão de segurança. Garoto Orlando tinha 51 anos, era pescador e havia concorrido à eleição como candidato a prefeito de Bacabal pelo PCB. E agora, falando de política, o governador Flávio Dino diz que não vai antecipar a saída para janeiro e que fica até abril de 2022 no comando do Maranhão por força da lei eleitoral. A declaração foi dada durante a entrevista ao programa Canal Livre da Band neste domingo e põe fim nas especulações de que Dino poderia antecipar a sua saída ou até mesmo ficar até o final do mandato e não concorrer a nenhum cargo nas eleições de 2022. O chefe do Executivo reafirmou que o desejo dele é disputar uma vaga no Senado Federal. É claro que o Flávio Dino não vai ficar até o final do seu mandato, como estavam especulando, que ele poderia ficar para inviabilizar a candidatura do seu vice, Carlos Brandão, mas isso aí é praticamente inviável. Flávio Dino, inclusive, fala aí de possibilidade, ainda não é uma certeza. Ele falou lá, inclusive, de plano A, plano B, plano C, e diz que sempre tem espaço também para o plano D, plano E, plano F, enfim. Mas a realidade é que Flávio Dino ainda sonha em ser chamado para ser vice do Lula, o que é praticamente impossível, por mais que o governador queira isso. Vai ficar mesmo no Senado. Como foi dito aqui pelo Lula quando esteve aqui em São Luís, ele foi muito claro em dizer que ele precisava do Flávio Dino no Senado e depois, numa possível eleição dele, puxar Flávio Dino para ser seu ministro. O problema é se Lula não chegar a presidente, Flávio Dino, claro, ficaria sem mandato. Então não é tolo, vai sim concorrer a uma vaga no Senado Federal. E a última notícia, a Polícia Civil do Maranhão dá cumprimento a mandado de prisão preventiva contra a policial militar envolvido na morte do auxiliar de perícia, Salomão Matos dos Santos. O militar foi capturado na tarde desta segunda-feira, no momento em que se apresentava na junta médica, onde seria submetido à avaliação de saúde. Após ser preso, o praça foi encaminhado à Superintendência de Homicídio e Proteção à Pessoa, SHPP, onde tramitam as investigações. O crime aconteceu na madrugada de 29 de janeiro deste ano, na área do estacionamento da UPA do Parque Vitória, em São Luís, quando o perito, ao descer de uma van, teria sido perseguido e morto por 2 PMs. Mais detalhes destas notícias e outras informações você pode conferir lá no meu blog do adilsoncarlos.blogspot.com. Aqui é Adilson Carlos, direto de São Luís. Este foi o Minuto News.